primeiro e segundo ano, tudo bem com vocês? Cristiane Martins aqui mais uma vez para conversar com a minha galerinha do primeiro e segundo ano sobre o que aprendemos ao longo dessa nossa temporada aqui na TV Escola Jaboatão, ok? E aí, vocês lembram de tudo que a gente viu? O que foi que ficou, né, na nossa memoriazinha, né? O que foi que a gente aprendeu? Vamos recapitular um pouquinho? Vamos rever um pouquinho? Vem só. Olha, primeira coisa que a gente viu é que somos seres sociáveis. Lembra o que é isso? Somos pessoas que vivemos em sociedade. E para viver em sociedade, a gente faz amigos, né? Que é legal ter amigos, né? Com esses amigos a gente brinca, diferentes tipos de brincadeira, né? Principalmente na escola, que é o nosso segundo ambiente, né? A gente tem o nosso primeiro lar, que é em casa, depois a gente vai para a escola e a gente convive com diferentes tipos de pessoa, com diferentes pensamentos, diferentes gostos, diferentes características físicas, né? Ok? Então, a gente viu isso aqui na TV Escola, não foi? Lembram? Outra coisa que a gente viu é que vivemos em diferentes comunidades, né? Existe, vamos dizer assim, as áreas urbanas, que são as cidades, as áreas rurais, que geralmente é o interior, né? E temos as comunidades. E vimos que existem tanto as comunidades urbanas, as rurais, as quilombolas, as indígenas, né? E cada uma dessas comunidades tem suas características. Elas prezam bastante pela sua cultura, né? O seu modo de ser. Lembram disso? A gente viu bastante sobre comunidade. A gente viu também que as crianças de diferentes comunidades têm uma escola apropriada para cada uma delas. Lembra disso? Lembra? A gente viu isso sim, tá bom? Outra coisa, vimos também que nós que vivemos nos centros urbanos, nas cidades, né, vivemos em bairros, né? A nossa cidade está dividida em bairros. Você lembra qual é o seu? Aprendeu qual é o nome do seu bairro? Aprendeu? Hã? Coisa boa, rapaz! Que beleza! Não é? E a gente viu que existem diferentes tipos de bairro. A gente viu que os bairros têm os quarteirões, tem ruas, né? Alguns bairros têm elementos como praças, né? Tem também que eles mudaram com o tempo, né? Que novas construções foram feitas. Vimos também que cada bairro tem a sua história, galerinha. Lembra disso? Pois é. E vimos e aprendemos a diferenciar o que é um bairro comercial, aquele que tem muito mais pontos comerciais, né? Padaria, lojas e diversos tipos de pontos comerciais. Vimos também que existe aqueles industriais, que tem mais indústrias, muito mais fábricas, e que alguns bairros nasceram justamente ao redor de fábricas. Vimos isso. E vimos também que existem os bairros residenciais, aqueles que têm muito mais moradia. E aí, você já sabe dizer qual é o seu? Se é residencial, se é industrial, se é comercial? Você sabe identificar? Boa, menino! Boa, menina! Que coisa legal! Olha só. Vimos também que nas atividades, nas cidades, no campo, nas comunidades quilombolas, nas indígenas, as pessoas precisam trabalhar. O que é trabalhar? Desenvolver atividades e que essas atividades vão gerar a elas renda. E para que essa renda, tia Cris, esse dinheiro? Para poder se sustentar, comprar os bens de consumo que todo mundo precisa. Roupa, comida, né? Brinquedo, né? Ter lazer. Seria tão bom que todo mundo pudesse dividir, guardar um pouquinho para o lazer, né? Que o salário desse para isso, mas vai melhorar em nome de Jesus. Então, vimos que as pessoas trabalham, principalmente nas áreas urbanas, no comércio, na indústria,
nos serviços, nas prestações de serviço, lembra? O cabeleireiro, né? O motorista de ônibus, lembra disso? Pois é. E que na área rural, as pessoas trabalham na agricultura, trabalham na pecuária e trabalham no extrativismo. Lembra? Eu sei que vocês lembram, vocês são feras. Então, vimos também que as pessoas moram em residências de acordo com o tipo de comunidade em que ela está inserida e também a condição financeira que ela tem. E nós conhecemos alguns tipos de moradia. Nós vimos que existem os edifícios, né, para aquelas pessoas que têm uma melhor qualidade financeira, né, de vida, e que geralmente os edifícios estão nos centros urbanos, né, mais desenvolvidos. Temos as casas, que eu acho que uma grande maioria de nós moramos em casas, né? Temos a oca, que algumas comunidades indígenas, né, ainda utilizam, principalmente aquelas mais afastadas, né? Existe também, deixa eu ver, as palafitas. Lembra as palafitas? Que eu até comentei com vocês que quando a gente vai viajar aqui para a cidade pertinho, a gente vê à beira dos rios bastante palafitas, que é aquelas casas que ficam lá com água embaixo. Pois é, a gente consegue ver isso bem de pertinho, né? E as casas de pau a pique, que a gente também conhece como casa de taipa, que são casas mais, tem a ver com a zona rural, né? As comunidades quilombolas também utilizam bastante e também algumas indígenas. Vimos isso ou não vimos? Qual é o tipo da sua casa? Ó, eu vou querer saber disso lá no final no desafio, se liga aí, hein? Olha, a gente viu que as pessoas se comunicam, né? Elas se comunicam. Desde quando a gente começa a falar, a gente já tem a necessidade de se comunicar. As pessoas que vivem em comunidade, que vivem em sociedade, elas se comunicam. E o homem, ele foi criando instrumentos, né, diferentes, de acordo com a tecnologia, foi avançando. E essa forma de nos comunicarmos, ela só melhorou, não é verdade? Então, aqui tem alguns exemplos de meios de comunicação, galerinha. Pois é, a gente vê aí os filmes, né, o cinema, o rádio, jornais, revista, o computador, a internet, os outdoors, né, e muitos outros, ok? Vimos também que, além de se comunicar, as pessoas gostam de ir e vir, né, de viajar, de passear, né, e é graças ao nosso direito de ir e vir, de transitar, né, a gente utiliza bastante meios de transporte. Olha, comunicação. Transporte, né, é através desses meios de transporte que a gente pode ir e vir. Uma bike, né, uma moto, um balão, um avião, um metrô, o ônibus, o carro, a carroça puxada pelo cavalo, né, são meios de transportes. E de acordo com cada comunidade, né, esses meios de transportes aí, ele tem mais a ver com um do que com outros locais. Belezinha? Posso continuar? Vamos lá. Bom, o desafio de hoje, como eu falei para vocês, eu quero saber, eu tenho necessidade de saber se nesses nossos encontros, se você conseguiu aprender, né, e o que você mais gostou de aprender. O que foi aquilo que mais te chamou a atenção? Caramba, tia Cris, eu gostei tanto de aprender sobre isso. É aí, é o momento de você dizer para mim, tá? Qual foi a aula mais legal que você achou, tá? O assunto, o conteúdo que você mais gostou de aprender, tá? Então, você vai fazer um belo desenho, tá? Tia Cris também quer que você escreva um pouquinho sobre esse conteúdo, né? Essa habilidade que você aprendeu, tá? Faz uma frase bem legal sobre aquilo, leva para a tua escola. Quem sabe um dia, tia Cris, não vem ter acesso e saber qual foi a aula mais legal que você achou, tá bom? Então, foi muito bom ficar com vocês. A gente se encontra em breve, 1º e 2º ano, tá? Ó, cheiro da tia Cris. Tchau.